Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, um videocast desenvolvido pelo Grupo Soma, um grupo de pesquisa em manejo de saúde do solo da Exalc USP. Eu sou o João Vitor Santos Paixão, sou estudante de engenharia agronômica da Exalc e estou fazendo parte do grupo há 3 anos. Junto comigo nós temos o Roberto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Roberto Pinheiro Júnior, eu sou engenheiro agrônomo e mestre e doutor em agronomia e ciências do solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E desde março de 2023 tenho atuado como pós-doutorando no Grupo Soma da Exalc USP. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo ao PSEG por toda a ajuda e auxílio que está nos dando nesse projeto. O tema do nosso episódio de hoje é o papel dos atributos físicos na saúde do solo. E para isso nós trouxemos 2 convidados que trabalham, que já tiveram pesquisas sobre essa temática em seus projetos, que é o Rafael e o Daniel. Bom, fazendo uma breve apresentação, o Daniel Aquino de Borba é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, fez seu mestrado no programa de pós-graduação em solos e nutrição de plantas pela Exalc, onde trabalhou com a temática de física do solo, e atualmente ele é doutorando do mesmo programa, trabalhando um pouco agora com a dinâmica de matéria orgânica no solo. Temos aqui também o Rafael Menilo, que é um engenheiro agrônomo formado pela Exalc e atualmente está se dedicando ao seu mestrado em solos e nutrição de plantas na mesma instituição e integra o grupo de pesquisa Soma. Seu foco está direcionado principalmente para a análise da parte física da saúde do solo. Olá, Roberto e João e Rafael também, que está junto comigo aqui na apresentação. Muito obrigado pelo convite. A gente fica lisonjeado com esse convite, né? De poder vir aqui e tentar aí ter essa troca de ideias e transferir um pouco de conhecimento e também absorver aí o que tiver aí. E para todo mundo que esteja escutando, assistindo aí, possa aí desfrutar da melhor forma possível aí do podcast Soma. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. João, Roberto, meu colega Daniel aqui. Obrigado ao PSEG e obrigado a todos os envolvidos. Bom, então já que vamos falar um pouco de física do solo, no relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a tão famosa FAO, no relatório de 2015, a FAO identificou as 10 principais causas de degradação do solo, as 10 principais ameaças ao solo e à saúde do solo. Dentre essas 10 ameaças, 3 são de natureza física, que é a erosão do solo, o selamento superficial e a compactação do solo, né? E pensando na compactação do solo, como a gente já discutiu em outros episódios, como uma característica de grande importância para a saúde do solo, a gente poderia começar com o conceito de compactação do solo. Como vocês podem definir a compactação do solo? A compactação do solo nada mais é do que você ter uma degradação da estrutura física desse solo, em que você vai ter o particulado, que seria a parte do sólido, a parte de solos, ocupando os lugares dos vazios, conhecido como poros. Essa degradação física, ela vai estar impossibilitando a infiltração de água, de ar, a aeração do solo, e também ela vai estar dificultando a penetração das raízes nesse solo. E, Rafael, pensando um pouco sobre compactação, durante a graduação a gente entende como 2 conceitos, compactação e também nós somos introduzidos ao conceito de adensamento ou densidade do solo. Qual que é a diferença entre um adensamento, um solo que está adensado e um solo que está compactado? Tá, bacana. São 2 conceitos bem importantes, tá? A compactação, ela sofre um processo externo, principalmente antrópico. No caso, vamos colocar um exemplo aí de maquinários pesados. Então, a gente tem uma força externa sendo aplicada sobre esse solo, fazendo essa deformação física. Já o adensamento é um processo natural, que vai ocorrer esse adensamento de forma mais longa, um período muito maior de tempo. O que ele ocorre? As camadas superiores do solo vão exercer pressão nas camadas inferiores do solo, fazendo com que toda a água desses poros vão se esvaziando, ocasionando também um aumento da densidade desse solo. Vale ressaltar que são 2 processos distintos, eles vão ter suas causas e efeitos totalmente diferentes, só que pela compactação, ela ser um processo rápido, a máquina transitou em cima do local, às vezes um solo em condições inadequadas de tráfego, ele vai ser muito mais
vai afetar muito mais esse solo. Bom, então a gente, pelo que você está apresentando para a gente, a compactação seria, digamos assim, um problema inicial que acarreta vários outros, né? Porque se o solo está compactado, como você citou, tem uma perda de estrutura do solo, tem uma redução da porosidade, tem uma redução da infiltração, que vai aumentar a erosão e diversos outros processos de degradação física do solo, né? Sim. E aí, pensando nesse conjunto todo, quais são as principais causas da compactação do solo? Bacana. Bela pergunta. A gente pode elencar algumas causas que possam estar contribuindo para a compactação do solo. A gente tem uma intensidade de tráfego de maquinário, por exemplo, em canaviais no estado de São Paulo, que isso vai estar resultando em maior pressão sobre o solo e a gente vai estar compactando esse solo. A gente tem também pastagem em locais com alta concentração de animais ou um pastejo muito intenso, a gente vai estar compactando essa área. O uso de implementos pesados, a gente pode estar ocasionando uma compactação na área logo abaixo que está sendo preparada. E se a gente... O famoso pé de grade, né? O famoso pé de grade. E se a gente parar para pensar, fazer o uso do preparo convencional é muito contínuo, assim, a gente faz o uso de grade, faz o uso de arado, o que a gente vai fazer? A gente vai desestruturar tudo esse solo. Então, ele vai perder essa capacidade de suporte de carga, naturalmente, que ele possui, e isso pode resultar também no tal do selamento superficial. Por quê? Se a gente não tem uma estrutura de solo, ele está totalmente pulverizado, a chuva vem lá, as gotículas dela começam a compactar essa camada superficial, faz o selamento e tem até a erosão nessa área. Sim, então mostra a interligação de todos esses atributos físicos, né? Sim, exatamente. E, assim, Rafael, na sua frase você citou sobre a questão de suscetibilidade para a compactação. Borba, você já chegou a trabalhar com isso em um projeto seu de mestrado? O que seria essa suscetibilidade à compactação? Cara, suscetibilidade à compactação seria quão esse solo é propenso a compactar, de acordo com suas características. Então, essas características seriam o quê? Textura do solo, teor de matéria orgânica e, basicamente, umidade, né? E estrutura dele. Então, falando de textura, que é um dos principais atributos físicos, né, que a gente avalia, né? Qual seria a diferença dessa suscetibilidade à compactação entre um solo arenoso e um solo argiloso? Tem influência também de umidade, o teor de umidade adequado para alguma prática? Então, Roberto, muito importante essa questão, né? Textura, susceptibilidade à compactação e umidade do solo, né? Quando a gente fala em textura, né? É muito importante, é crucial, no caso, tu ter conhecimento da textura para tu saber qual o comportamento da textura, porque a textura é um fator que vai condicionar o nosso crescimento das plantas. E quando se fala em suscetibilidade à compactação, a textura é um fator que determina aí se o solo vai ser mais suscetível ou não. No caso que tu se referiu, né, solos argilosos e solos arenosos, um exemplo, né? Solos argilosos, ele tem uma capacidade maior de reter água. Por quê? Porque esses solos têm um diâmetro de partículas, né? As partículas mais finas e mais pesadas, essas partículas, consequentemente, elas têm uma área superficial específica maior, elas têm mais pontos de contato com a água. Essas partículas, quando é em solo argiloso, tem maior CTC, né? Então, tem maior... Favorece a formação de microporos, né? Que é onde a água se armazena. Exato, e tem mais cargas negativas. E a questão até mesmo do teor de matéria orgânica, né? Então, um solo argiloso, ele vai ter mais afinidade com a água, então vai reter mais água. Muitas vezes tem solos argilosos que são impermeáveis até, mas tem uma baixa permeabilidade esse solo. E quando se fala num solo arenoso, são partículas mais grosseiras, partículas, digamos assim, não tão bem formadas, né? Partículas mais deformadas, então tem um certo atrito. E quando ela entra em contato com a água, ela não tem essa coesão, né? Coesão tão alta. Então, nesses solos mais arenosos, tu vai ter uma maior infiltração, menor retenção de água. Então, consequentemente, tu vai ter uma menor umidade nesse solo. Por isso que os solos argilosos são mais propensos à compactação do que um solo arenoso. Então, a umidade é um fator-chave nesse processo de compactação. Exatamente. A umidade agora é um fator-chave. Por quê? Porque a água ela atua como um lubrificante
do atrito entre essas partículas. A água ela vai diminuir esse poder de coesão, vai diminuir o poder de atrito entre as partículas. Então, no momento que tu aplica uma pressão em cima do solo, tu vai estar fazendo o quê? Expulsando os poros de ar, que seriam os macroporos, e vai estar aumentando, muitas vezes, né, nem sempre, aumenta o número de microporos, que é um dos poros que retém água. Então, com essa expulsão que tu faz de ar, consequentemente, tu vai diminuir essa tua porosidade total e, consequentemente, tu vai aumentar a tua densidade do solo e tu tá potencializando, né, a compactação. Tanto, né, pela falta aí de absorção de nutrientes, falta de translocamentos, né, porque a planta ela bebe e absorve tudo ali, os nutrientes e a água, através dos poros. Então, é um fator aí que predomina aí para aumentar a compactação e, por isso, o solo argiloso tem maior potencial do que um solo arenoso para ser suscetível à compactação do solo. E Borba, você comentou que hoje em dia, né, algo que é perceptível, quando você vai conversar sobre a parte física com o produtor, ele acaba pensando mais em textura. Só que essa temática de compactação, existe alguma metodologia, existe alguma forma de estar se avaliando se o solo está compactado ou não? Primeiro ponto é essencial, né, que para tu fazer esse diagnóstico de compactação, tu faça um diagnóstico correto para tu ter um manejo mais assertivo. Tem técnicas tradicionais, né, técnicas qualitativas e quantitativas, e semi-qualitativas e semi-quantitativas, e tem uma técnica muito fácil, né, que todo produtor fala, vai lá no campo e olha a planta como que ela está se comportando. A planta é a primeira coisa que vai dar uma resposta, né? Principalmente quando fala em planta, quando tem um solo compactado. Muitas vezes, principalmente enquanto é época de veraninho, né? Chove menos, tem menos disponibilidade de água. A planta vai apresentar aquilo já, algumas deficiências hídricas e deficiências nutricionais. Mas no momento que tu arranca uma planta lá no solo, na lavoura, no caso, tu já começa a perceber por características morfológicas dessa planta, né? Questão de tamanho de raiz, volume de raiz, distribuição e forma de raiz, tu já pode ver que são alguns sinais de compactação. Tu vai lá e arranca uma planta com um sistema radicular raso, muitas raízes laterais que não desenvolvem profundidade. É um sintoma aí clássico de teu solo estar compactado, né? Pode ser, às vezes, também da alumínio, né? Mas geralmente é sintoma aí de compactação do solo. E quando a gente fala aí de atributos, né? Mas vale ressaltar também que a planta dá um sinal, né? Mas tem atributos tradicionais aí que tu tem que empregar junto para poder ter esse manejo mais assertivo e essa diagnose pontual, certa, para não ir lá e fazer alguma prática manejo errada depois e acabar que o solo não está compactado, é outro fator, né? E quando se fala de outros metodologias, né? A gente tem metodologias de laboratório, principalmente que a gente usa para fazer essa diagnóstica da compactação, né? Diagnóstico aí. É a questão de quantificação de densidade do solo, quantificação de poros, presença de macro, micro, meso e bioporos também. A questão de infiltração de água e condutividade hidráulica do solo é outro ponto. E tem o ponto da resistência à penetração do solo em laboratório, né? Que é uma resistência mais assertiva que a gente está fazendo na atividade de campo. Muitos debatem, né, sobre essa resistência que todo produtor faz aí a campo, né? Resistência à penetração a campo. É uma resistência, sim, que é válida para se usar, porém, você tem que fazer de forma correta. Tu tem que tomar cuidado, principalmente no momento que tu vai fazer essa RP a campo. Tu tem um solo aí próximo das condições de capacidade de campo, isso seria 2 a 3 dias após uma chuva. E principalmente, se tu pega e vai fazer uma RP num dia que está seco, o que vai acontecer? O atrito entre o metal e o solo vai aumentar essa RP. Então, tu vai estar aumentando, tu vai estar superestimando a RP do solo. Muitas vezes o solo não está compactado, mas tu está fazendo ele num período seco, ele está aumentando a RP. Já se tu faz numa época que está muito úmido, deu uma chuva e ficou muito umedecido, tu vai estar superestimando, né? Subestimando, no caso, porque tu vai ter uma RP menor porque vai ter menos atrito entre o metal e o solo. E esse atrito aí, artigos publicados aí falam que até 2 a 6 vezes maior do que o atrito da raiz, né? A raiz, primeiramente, a raiz tem uma filosofia assim, mais inteligente, né? Quando ela vê um ponto de contato compactado, ela vai desviar, vai fugir dali. Já
penetrômetro, que é geralmente utilizado, né? Não. A gente coloca ali, desce a haste reta e... Bom, então, de novo, a gente volta para a umidade, né? Para fazer a avaliação da resistência à penetração do campo, a quantificação da umidade no momento da coleta também é muito importante, né? Pelo que você está me falando. Vale ressaltar esse ponto, né? Para tu fazer qualquer atividade não, avaliação física do solo, tu tem que ter conhecimento das características do teu solo, principalmente classe textural, textura, estrutura e principalmente também a umidade do solo no momento da tua avaliação, para tu não acabar fazendo uma avaliação errônea, né? E falando que um solo está compactado no momento que ele não está compactado, na verdade. Uhum. E assim, Borba, eu acho que um outro ponto importante para estar comentando sobre essa parte da análise, né, da RP a campo, é o intervalo de tempo, né? Não pode se fazer uma RP a campo em intervalos longos, né? Exato, tem que fazer esse RP com intervalo curto, né? Em locais, assim. Então, no máximo 2, 3 dias tu faz RP em toda a área para tu ter, digamos assim, um diagnóstico mais assertivo da tua aí RP do solo, resistência à penetração, né? Desse solo aí. Uhum. Bom, então a gente está falando um pouco das causas, de todos os problemas que estão associados a isso. Mas aí, como resolver esse problema? Quais as formas de remediar essa compactação do solo? Agora vem a pergunta boa, né? Só veio coisa ruim antes, agora vem a boa. Exato. Então, formas de remediar ou tentar diminuir, atenuar a compactação, tem várias estratégias que podem ser utilizadas, mas todas essas estratégias de atenuar a compactação, a gente tem que fazer estratégias integradas, né? E preferencialmente fazer estratégias preventivas, não fazer estratégias corretivas, né? Que é o que às vezes a gente vê a campo, né? Algumas estratégias preventivas que eu posso estar aqui, que vem na minha cabeça nesse exato momento, é a questão, né, de gestão operacional, questão de tráfego controlado, né? Questão de dimensionamento de bitola, de largura de pneu, contato pneu-solo, questão de momento ideal de entrada, né? Umidade do solo para tu entrar. Muitas vezes o pessoal entra com o solo molhado demais ou muito seco, né? Tem aquele, como é que eu vou dizer? O teor de umidade crítico, né? Que é onde que o solo é mais suscetível à deformação. Então, evitar entrar nesses momentos. Tu fazer, assim, esse controle de tráfego de máquinas, né? Sim. Questão de piloto automático, né? Tentar evitar andar nas linhas de cultivo. São práticas e preventivas que está mais voltada à questão operacional, né? E tem práticas mais voltadas ao aporte, né? O aporte de matéria orgânica, né? Que eu acho que está muito em pauta hoje em dia e é essencial, né? Tu sempre está inserindo palhada, né? E sempre está aportando. Não só palhada, né? Mas sim está aportando na questão de rotação de culturas, né? Tu está aumentando tua diversidade nas áreas. Então, tu aumenta a diversidade, tu aumenta todo aquele ecossistema do solo ali. Tu vai estar melhorando a agregação, tu vai estar diversificando os sistemas radiculares e isso só vai melhorar a tua estrutura do solo e a agregação. Então, o solo vai ficar mais... No caso, mais saudável, né? Mais já saudável, que é o nosso né? tema, saúde do solo, né? Reduz a importância da planta, das plantas de cobertura e todo os ciclos, né, benéficos, os co-benefícios que a gente fala tanto da física do solo também, né? É a questão da palhada, principalmente para dissipar, né, a energia empregada quando tu faz ou pisoteio no animal ou tráfego de máquinas. E o outro ponto que é usado quando o solo já está compactado em algum nível mais crítico, que se fala que é as medidas corretivas, né? Que está mais associada a preparos, né? Ou preparo convencional, como o Rafael falou anteriormente, ou até mesmo uma escarificação mecânica, ou escarificação mecânica ou escarificação subsolagem, no caso, né? Que é um preparo mais imediato, digamos assim, uma cirurgia que tu faz no solo. O solo já está, no caso, numa degradação ali, tu tem que fazer para tentar recuperar. Mas de nada adianta tu fazer essas medidas se tu, junto com elas, não mudar teu manejo e melhorar para que tu possa construir um perfil aí de reenraizamento e tu possa melhorar essa estrutura do solo em questão da agregação e resiliência desse solo para que esse solo se mantenha com uma qualidade física principalmente alta. Não, muito interessante. E, Borba, você comentou dessa parte do controle de tráfego. Recentemente, Rafael, você publicou um artigo que fala sobre a compactação do solo nos canaviais e nas áreas de cultivo a gente sabe que é intenso esse tráfego de máquinas, principalmente na cana, né?
E com isso acaba, consequentemente, aumentando a compactação. Ocorre com isso uma perda da qualidade física. Você consegue dizer para a gente quais umas possíveis alternativas para minimizar esses problemas que acontecem em canaviais? Sim, sim. Eu vou de acordo com a linha de pensamento do Borba. A gente tem que ter um controle de tráfego. Para quê? Para que a gente não faça o pisoteamento dos canteiros onde estão as canas. A gente tem que fazer o tráfego somente na entrelinha. A gente pode também fazer o uso de plantas de cobertura, principalmente na rotação. Na hora que a gente for reformar o canavial, ele pode trazer esse aporte de matéria orgânica, essa cobertura vegetal, que vai fazer uma palhada em cima desse campo, que vai estar contribuindo para a dissipação das forças do rodado em cima desse solo. A gente não vai estar compactando assim com muita intensidade a camada superficial e subsuperficial. E o Borba também comentou de optar por preparos reduzidos, cultivos mínimos. Então a gente faz um preparo mais localizado. Pode ser uma opção que a gente não está trabalhando em toda a área, e sim focando no nosso problema, que é a compactação. Perfeito. E quanto a manejo de palha no canavial, tem alguma influência dos níveis de remoção de palha, remoção total, remoção parcial, sem remoção? Você tem alguma experiência sobre essa questão de níveis de palha e degradação física do solo no canavial? Sim. Esse é meio que uma pulga atrás da orelha de todo mundo, porque a palha ela vai estar associada com pragas no canavial, vai estar associada com geada e também com essa parte de compactação. Para cada problemática, é recomendado um nível de praga de palha diferente. Então, é difícil você fazer num todo um manejo 100% correto. Mas, para questão de degradação física, de compactação, se a gente tiver um aporte maior de palha nesse solo e a gente preservar essa palha no solo, a gente vai favorecer o acúmulo de matéria orgânica com o passar dos anos e, ao mesmo tempo, a gente vai estar reduzindo essa força aplicada dos rodados em cima desse solo. Bacana. Bom, então, falando todas essas questões que a gente está discutindo sobre os atributos, sobre as causas, sobre como mensurar, a gente sabe que a densidade do solo é um dos principais. Só que a coleta no campo, para se fazer a coleta com um anel cilíndrico, a gente tem uma dificuldade nisso, né? É um desafio. Em área de cana é um desafio ainda maior, né? Então, essa coleta a campo é complicada. Logisticamente é muito difícil, mas o principal ponto que pega quando tu vai fazer essa coleta de densidade a campo é a questão de mão de obra, custo, não é barato, a questão do tempo empregado ali, porque tu vai a campo, né? Nós, como eu trabalho com carbono agora, a gente faz coleta de densidade até 1 metro para fazer a determinação aí dos estoques. E acaba que Só a logística de ter que abrir uma trincheira até 1 metro de profundidade para avaliar essas diferentes camadas, né? a questão se fosse só uma, uma, é um né? desafio, né? A questão se fosse só uma. Se fosse uma era tranquilo, mas para cada experimento é várias que a gente tem que abrir. Então, ali só na mão de obra, ali é complicado, né? A gente deveria ter algumas estratégias aí que pudessem maximizar em larga escala, né? Tem essa questão de escala, né? Que é meio complicado também. Não tem tanta escala quando a gente faz trincheiras, né? Tem uma escala menor. Não existe tanto laboratório também, né? Para análise de anel. Não, esse é outro ponto. Geralmente, quando a gente faz densidade ou os atributos, porosidade, aí, principalmente o laboratório que a gente encontra é laboratórios aí de universidades, né? Exalc tem laboratório, a UFSM tem laboratório. E agora tá tendo uma demanda maior e tá abrindo laboratórios aí que estão fazendo análises físicas, né? Mas geralmente é só análise que faz a parte química e textura, né? Porque para muitos aí textura é a única parte física que conhece ainda, né? Mas tem toda aí uma estrutura maior além da textura do solo. Uhum. E quando se fala na coleta de anel volumétrico, tem o ponto que provavelmente é o que tu está pensando em, Roberto, que é a questão da coleta do anel, né? Pressão empregada, se há ou não a questão desse rearranjo de partículas, né? Porque para quem já coletou, sabe que a gente coloca o anel, bate ali com a pressão, né? A gente não vai bater sempre com a mesma pressão, a gente bate para ele entrar no solo
e depois a gente tem que tirar, mas o quão essa pressão que a gente exerce batendo no extrator que está colocado no anel volumétrico, ele influencia na questão da estrutura dentro do anel, né? Sim. Dentro desse anel indeformado ali. Se fala muito, o pessoal critica muito isso até hoje, mas já tem artigos aí. Tem artigos negativos e positivos, é claro, né? Que falam, né? Tem artigos que falam que sim, acaba aí ocorrendo um rearranjo de partículas, principalmente nas laterais desse anel, mas tem muitos artigos também que citam, né, que fizeram avaliação de diferentes metodologias e não muda a qualidade da coleta, não muda a qualidade da estrutura desse anel. Então, atualmente é o que a gente consegue fazer, né, mas futuramente acho que tem que ter algumas melhorias, principalmente nesse ponto aí de coleta de anel volumétrico e na questão de determinar a densidade de uma forma não invasiva também. Não, bacana. Aproveitando que você comentou a palavra futuro, a gente, para finalizar essa conversa, eu gostaria de perguntar a vocês dois como que vocês enxergam com perspectivas futuras dessa área de atributos físicos para a saúde do solo. Pensando também em facilitar essa logística, facilitar né? também. A gente está falando de dificuldades, mas para perspectivas temos que pensar em facilidades, né? Excelente pergunta, né? Primeiro ponto é a gente tentar sempre minimizar e atenuar a compactação, né? Eu acho que já tem muitas estratégias aí que ajudam a melhorar isso. Uma delas é o sistema plantio direto, né? Mas o ponto que veio a me caber aqui é a questão de muitas vezes o sistema plantio direto não é bem feito. Então, a gente fazer um sistema plantio direto é o princípio de tudo. Eu agora estou trabalhando com agricultura generativa, né? Então, cara, é uma agricultura fantástica. É uma agricultura sustentável, né? E tem muita similaridade com o sistema plantio direto, né? E o outro ponto que eu acho um pouco mais relevante, né? Que sai tudo do questão aí da adoção do sistema. Mas outro ponto mais interessante é no momento de diagnosticar essa compactação. A gente precisa de técnicas inovadoras aí que possa ter uma escalabilidade maior e possa ser feito a campo e com custo menor. Que, como sabe, em laboratório o custo é mais alto e se tu tem equipamentos aí inovadores, métodos mais que ajudem aí o produtor, seria mais fácil. A gente já tem aí um mercado aí que está em crescimento, né? Em processo de validação, que é a questão de condutividade elétrica, resistividade, que estão aí em processo de validação, né? Para ver se estão medindo mesmo aí o nível de compactação. Tem esse mercado e tem o mercado também aí da questão de controle de tráfego, né? Que o Rafael falou e ele pode falar melhor dessa área. Sim. Novas tecnologias estão surgindo no mercado de controle de tráfego, novos equipamentos também estão surgindo, tanto no Brasil quanto no exterior, para tentar fazer uma coleta indeformada em profundidade. Tudo está em fase de validação, é uma coisa nova, uma coisa atual, recente. Antigamente a gente falava, a gente precisa fazer um controle químico do solo, a gente precisa corrigir tudo. Mas agora, o que está sendo o pulo do gato? Nosso limitante não está sendo mais a química, está sendo a física, está sendo a biologia desse solo. Então, novos profissionais estão sendo capacitados, novas tecnologias estão surgindo e eu vejo um futuro muito promissor nessa área. Compactação do solo já é um tema antigo, né? Sem dúvida. Quando você fala em compactação, tu não pensa só na física, né? Nós estamos na academia, a gente já consegue associar a compactação a atributos biológicos dos solos e químicos, que ele acaba afetando todos esses outros, né? Tanto a absorção de nutrientes, quanto a questão de biodiversidade e atividade ali do solo, na questão mais biológica do solo. Então, compactação é um tema cada vez mais atual e cada vez acho que está vindo aí para a gente fazer mais pesquisas voltadas, principalmente essa questão aí de diagnóstico, né? A gente conseguir ter uma escalabilidade para fazer o diagnóstico da compactação. Muito bacana. Bem, com essas mensagens que vocês comentaram, que realmente espero que aconteça no futuro, a gente está chegando no final desse episódio. Gostaria de estar agradecendo a vocês pela disponibilidade, pela nossa conversa, que foi muito colaborativo. Espero que o pessoal que esteja em casa, nos escutando agora, também tenha aprendido bastante, igual nós aprendemos. Para o pessoal que está em casa, que gostou do episódio, que quer aprender mais um pouco, nós temos nossas mídias sociais.
o Instagram, temos o nosso site, que é o soma.com.br. Lá nós postamos diversos trabalhos com qual a gente trabalha, informações. E deixo agora para vocês um espaço para vocês estarem se despedindo, caso vocês desejam deixar alguma mensagem. Então, agradecer aí a oportunidade de estar vindo aqui, né? Divulgar, né? Também nossas pesquisas, né? A questão é agradecer o Soma, agradecer o PSEG, né? E dúvidas, questões sobre física do solo aí, a gente tem uma equipe muito bem formada que pode ajudar. Aqui é apenas, digamos assim, um leve bate-papo, né? A gente não consegue trazer tudo e não consegue entrar mais a fundo nas explicações, mas agradecer só essa oportunidade aí, é única, né? E agradecer também o Roberto e o João. E aí, para próximos eventos aí, a gente está sempre aí colaborando aí com o Soma. Bacana, muito obrigado. Meus agradecimentos ao convite proporcionado pelo Soma, meus agradecimentos ao PSEG e espero ter contribuído um pouquinho nessa parte de física do solo. É um tema muito amplo, muito complexo e em meia horinha a gente não consegue falar tudo que a gente quer falar. Então é isso. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Rafael. Agradeço a todos também. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí a todos que nos assistiram, nos escutaram. Fiquem atentos ao próximo episódio. Até mais.